Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. E hoje é o último sábado do mês de abril e a família O Missionário já está aqui trazendo o último programa da série do Êxodo ao Calvário. Pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson. Prazer podermos estar novamente no programa Missionário aqui, fazendo esse programa todo especial para você. E boa tarde a você que já está conosco também. É verdade, o programa O Missionário desta tarde está especial. Fique conosco, já estamos no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Queremos já dizer a você que não se encontra conosco hoje o pastor João Ferreira. Nosso pastor não passou bem a semana, está meio dodói da virose, mas está se recuperando e com certeza no próximo sábado já vai estar conosco o nosso amado pastor João Ferreira. Pastor, um abraço para o Senhor, um abraço para a família, para os irmãos da igreja. E o Senhor, mestre, deixa uma falta muito grande aqui no programa O Missionário. Pastor Bené, Bené para os íntimos, né? Então, carinhosamente chamamos ao pastor Benedito Ferreira, o pastor Bené. Nessa tarde está conosco. Só lembrando, pastor Benedito é professor de teologia, pastor presidente da Igreja Batista Nova Filadélfia. E nessa tarde ele vai responder as perguntas que já chegaram aqui pelos nossos telespectadores. Muito obrigado por todos vocês que mandaram centenas de perguntas. Fique tranquilo, se nós não respondermos neste programa, vamos fazer uma outra série que com certeza vamos responder as suas perguntas. Pastor Bené, nessa tarde eu estava olhando aqui a última pergunta e eu queria assim, pastor, começar com ela, mesmo ela sendo a última, mas assim, pastor, sabemos que Jesus, ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, pastor, se Jesus foi crucificado na sexta-feira, no nosso calendário, no nosso horário, nas nossas horas que conhecemos, sábado, domingo, então não deu 3 dias, só deu 2 dias. Meu pastor, essa pergunta aqui me chamou a atenção, mestre. O senhor vai responder essa pergunta, essa que o senhor não tinha visto essa pergunta aqui. Ô diretor, ok, o diretor falando que não é para o senhor explicar ainda essa pergunta. Então, você que acompanha o programa O Missionário, fique com a gente. Já já o pastor vai explicar, porque eu quero aprender. Porque essa aqui me chamou a atenção e eu sei que o nosso pastor vai responder ao nosso telespectador, com certeza. Pastor, a primeira pergunta vem lá do nosso amigo, nosso irmão, Adailton Pantoja. O homem mandou a pergunta aqui e eu já quero passar para o senhor responder para os nossos telespectadores nessa tarde, em nome de Jesus. Pastor, mesmo depois do cativo, os judeus continuaram celebrando com intensidade a Páscoa? Ok, obrigado, Adailton, obrigado por ter nos enviado essa pergunta. Depois do cativeiro, o povo de Israel continuou, essa pergunta, né? Sim. Celebrando com intensidade a Páscoa? Sim. Sim, a resposta é sim, mas não apenas dizer sim. Houve um motivo pelo qual os judeus passaram até mesmo, Edilson, e você que nos assiste, a dar mais ênfase à Páscoa. É que após o cativeiro babilônico, com a construção do novo templo, criou-se uma espécie de profecia de que o Messias iria se manifestar em uma festa da Páscoa. Então, daquele momento em diante, todos os judeus, eles faziam de tudo para estar em Jerusalém para a Páscoa, porque tinham a esperança de que aquilo que havia sido dito, embora nós não encontremos isso na Bíblia, porém, é igual àquela questão do anjo que descia para mover as águas do tanque de Betesda. Alguém criou e aí alimentou-se isso durante anos.
Da mesma forma, o fato da crença de que o Messias iria se manifestar na Páscoa, por si só, trazia uma grande motivação a todo judeu. Mas naquele ano que Jesus morreu, na Páscoa, o Messias de fato apareceu, se manifestou na Páscoa, mas infelizmente, quase que todos os judeus não o perceberam. Então, por que eles continuaram? Porque havia uma esperança alimentada por algo que havia sido falado, embora não temos provas bíblicas disso, de que o Messias iria se manifestar na Páscoa. Agora já temos aqui a segunda pergunta feita pelo nosso irmão João Batista. Esse aqui é nome forte. Muito obrigado, irmão João Batista, por ter encaminhado a pergunta ao nosso pastor Benedito. Pastor, qual a ligação da morte de Jesus na cruz com a Páscoa dos hebreus? Boa pergunta, irmão João Batista. João Batista, né? O mesmo nome, né, de João Batista da Bíblia. Verdade. Muito obrigado pela pergunta, irmão João Batista. Sim, existe uma certa ligação, uma certa semelhança. Pelo menos 4 delas podemos citar aqui entre as muitas que poderíamos trazer. A primeira delas é o próprio Cordeiro. Na Páscoa foi morto um cordeiro para cada casa, para cada família. E só lembrando que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém. Que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, primeiramente, ele é mencionado lá quando Abraão vai sacrificar Isaque. E aí Isaque pergunta: aqui está a lenha, o fogo, e onde é que está o cordeiro para ser sacrificado? E então Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. E esse cordeiro, ele é reafirmado lá, já no livro do Êxodo. Na Páscoa, no capítulo 12 do livro do Êxodo, o cordeiro é morto, e assim também Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto. Uma segunda semelhança que liga a morte de Jesus à Páscoa que aconteceu lá no Egito é o sangue do cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, assim como o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, passado também ali um pouco na porta, era sinônimo de que Deus iria ver o sangue e passaria por cima das casas. Da mesma forma também o sangue de Jesus Cristo é que traz a proteção, é que nos protege, o sangue é que nos purifica. Uma terceira evidência que liga o sacrifício de Jesus na cruz ao que aconteceu lá no Êxodo é exatamente a proteção. Como eu já disse, o sangue nos protege, o sangue nos guarda, o sangue nos limpa. Também existe uma outra semelhança, que é a libertação. Através do Cordeiro ali, o povo foi protegido, foi libertado, e Jesus Cristo, com a sua morte, ele vai nos trazer libertação do pecado. Então, exatamente, a Páscoa, ela tem uma ligação com Jesus, lá do Egito, a série que nós estamos terminando hoje, ao Calvário. Do Êxodo ao Calvário. Amém, pastor Bené. Louvado seja Deus, né? Excelente resposta. Eu fico feliz porque eu creio que o nosso telespectador está aprendendo, e eu fico feliz, mestre, porque eu aprendo também com o senhor, com o pastor João, e essa série tem sido assim um tempo maravilhoso, um grande aprendizado. Pastor, chegou mais uma pergunta aqui do nosso irmão, esse aqui também é profeta. Olha, fazia tempo que eu não vi esse nome. O irmão Josafá Rodrigues. Ele mandou a seguinte pergunta. Pergunta ao pastor Benedito, e até vai ser parecido com essa que o senhor respondeu agora. Pergunta ao pastor Benedito: o sangue de Cristo na cruz tem algum significado específico? Obrigado, o irmão Josafá Rodrigues. Josafá Rodrigues, muito obrigado pela pergunta, pela sua participação. Sim, o sangue de Jesus Cristo tem uma grande importância. Aleluia. O sangue de Jesus tem todo um simbolismo. Por exemplo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, primeiramente, o sangue ali na cruz do Calvário, ele é para remissão. O sangue, em primeiro lugar, ele é uma propiciação. Então, o sangue paga os preços pelo nosso pecado. Em segundo lugar,
podemos dizer que o sangue de Jesus Cristo é um elemento de purificação. Nós somos purificados de nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos purifica de todo pecado. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus Cristo é o sangue da salvação. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, no momento da Páscoa, ele serve como símbolo da aliança do homem com Deus. Amém. Na noite da Santa Ceia, da primeira ceia, o Senhor Jesus Cristo disse, nas palavras já pelo apóstolo Paulo, esse é o sangue da nova aliança. Então o sangue em primeiro lugar é a propiciação pelos pecados, é o pagamento. Em segundo lugar, o sangue é o meio pelo qual nós somos purificados. Em terceiro lugar, o sangue é que nos perdoa, que nos reconcilia com Deus. E o sangue é o meio pelo qual nós nos aliançamos com o Senhor. Pastor, chegou uma pergunta do irmão Gerinaldo Diniz. O irmão Gerinaldo Diniz, ele é também telespectador do programa O Missionário, e ele mandou uma pergunta interessante, pastor Bené. Ele diz: pergunta ao pastor: a coroa de espinho foi uma ação maldosa dos soldados romanos ou tem algum significado para a Páscoa? Ok, muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Gerinaldo Diniz, é um nome Gerinaldo Diniz, né? Diniz é um nome, né, um pouco diferente, mas com certeza quem o carrega com muita propriedade. Então, muito obrigado por você participar conosco. Sim, a coroa de espinho, ela na verdade é o cumprimento de profecias. Ela faz parte do conjunto de sofrimentos aos quais Jesus Cristo deveria passar. Especificamente lá lendo Isaías capítulo 53, vai falar muito desses sofrimentos de Jesus Cristo, mas acima de tudo, o sofrimento do desprezo. Porque quando crucificaram Jesus, aquilo foi um desprezo. Como a acusação dele era de se dizer rei, então logo colocaram uma coroa sobre o rei. Mas aquela coroa, na verdade, ela era um cumprimento profético dos sofrimentos, muito embora quem a fez não sabia disso. Agora, Edilson e o amigo telespectador, há um momento que nós precisamos trazer sobre essa coroa de espinhos. Nós nos acostumamos a ver nos quadros, nas pinturas, nos filmes, retratado em estátuas, uma coroa apenas ali, uma espécie de cipó, ou seja, um galho entrelaçado, e que é colocado sobre a cabeça de Jesus, quase que formando uma coroa. Porém, dados arqueológicos, estudos do primeiro século, nos dizem que não houve outro crucificado com uma coroa além de Jesus, e que esta coroa de espinhos, na verdade, ela era um gorro utilizado pelos soldados antes de colocar o capacete, ou até usado em outras ocasiões. Então eles, por ocasião de Jesus estar ali e ele ter sido acusado de se autoproclamar rei, eles colocaram dentro daquele gorro espinhos, e também colocaram pelo lado de fora, e colocaram sobre a cabeça de Jesus, batendo com uma espécie de porrete. Então entrou sobre a cabeça de Jesus, tanto tinha espinhos por dentro e espinhos por fora do gorro. Então foi muito mais do que é retratado na pintura, na escultura ou no cinema. A coroa de espinho, ela era uma espécie de escárnio do rei, mas ela tinha também o seu cumprimento profético, especialmente lá nos livros de Salmos e em Isaías 53. Então esse é o dado que nós temos a passar para vocês sobre a coroa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Muito obrigado por essa pergunta. Pastor Bené, chegou uma pergunta feita por um casal, uma família abençoada, irmã Ana Lúcia e o irmão Davi. Eles acompanham o programa O Missionário todos os sábados e fizeram uma pergunta, e eu creio que o senhor vai responder com excelência nesta tarde. A pergunta do casal é a seguinte, pastor: se tem uma ideia exata da altura da cruz na qual o nosso Jesus foi
crucificado. Muito obrigado ao casal. Deus abençoe. Obrigado por vocês assistirem ao programa O Missionário. Edilson, fontes arqueológicas, porque aí nós temos que recorrer à arqueologia. Amém. Várias cruzes foram encontradas e a maioria delas tinha um tamanho pesado. Existiam duas formas de crucificação. A primeira delas era a cruz alta. Quando queriam fazer com que o condenado ou o crucificado sofresse na cruz. Era uma cruz de aproximadamente 3,5 metros a 4. Essa cruz, bem no local, no início das pernas e final do tronco, ela tinha um assento de madeira chamado cedilho, onde uma pessoa crucificada podia sentar-se, pois os romanos queriam que a pessoa não morresse rápido. Sofrimentos ele deveria passar ali naquela cruz. Porém, a maioria da crucificação feita naqueles dias, ela tinha uma cruz um tanto quanto baixa. Esse conjunto de cruzes, elas já ficavam ali, vários instrumentos de crucificação, porque a qualquer momento alguém poderia ser crucificado. A cruz aonde Jesus foi crucificado, ele sai ali da fortaleza Antônia, carregando o patíbulo, que era aquela parte horizontal da cruz, que dizem alguns historiadores, biblistas, que haviam duas formas de se carregar aquela cruz. A primeira dela é, se a pessoa fosse destro, sobre o ombro direito, como quem carrega um tronco de uma árvore. A maior parte ficando para trás e o resto para frente. Mas os pregadores do primeiro século, eles são unânimes em afirmar que a modalidade com a qual Cristo carregou a cruz, a forma, melhor dizendo, foi na forma de que colocaram a cruz de forma transversal, ou seja, horizontal em Cristo Jesus. Ele carregou sobre os braços, estando com os braços abertos, a cruz ou o patíbulo amarrado nas suas costas, para que ele então pudesse levar até o local da crucificação. E dizem, a tradição, que ele teve 3 quedas, e que a Bíblia vai falar que Simão, o Cirineu, ele vai carregar a cruz de Jesus por uma certa distância, ou período de tempo. Mas, respondendo à pergunta, a cruz com a qual Cristo foi crucificado não era uma cruz de um malfeitor, não era uma cruz de um insurgente, não era uma cruz de alguém que tentou contra o Estado. Portanto, era uma cruz que ela tinha no máximo, Edilson, 2,70 metros de altura. Então Jesus, ele não ficou tão suspenso como se mostra em Hollywood, mas ele ficou baixo, até porque a cruz baixa era uma cruz que se quebrava a perna do crucificado, ou então perfurava-se ele com uma lança. E geralmente a cruz baixa, ela ficava um pouco afastada da cidade, para que à noite os lobos pudessem se banquetear dos corpos que estavam ali na cruz. Mas Jesus Cristo, respondendo à pergunta, segundo pregações do primeiro século, Tertuliano, Orígenes e tantos outros, eles afirmavam que a cruz de Cristo não chegava a 3 metros de altura. Mais uma pergunta feita agora pelo nosso presbítero Fernando, lá do bairro de São Sebastião, pastor Bené. Ele faz a seguinte pergunta: ser crucificado entre 2 ladrões já era previsto nas Escrituras? Ok, muito obrigado, presbítero, pela pergunta, pela participação. Sim, quando nós lemos Isaías capítulo 53, o versículo 12, vemos que ele foi contado entre os transgressores. Então até os 2 ladrões que estavam ali ao lado de Jesus, eles também já era algo profetizado muitos anos antes do próprio Senhor Jesus Cristo ter nascido, conforme Isaías 53, versículo 12. Ok, e agora chegou o momento que nós vamos assistir aqui a pergunta feita pelo nosso mestre, querido presbítero Carlos Castro, meu pastor, lá do Museu
MPC, o Museu do Protestantismo do Ceará. Pastor, por gentileza, faça a sua pergunta. Olá, amigos de Abaetetuba, Belém do Pará. Sou historiador Carlos Castro, aqui de Messejana, Fortaleza, Ceará, e também quero fazer parte deste programa histórico que vocês estão fazendo em 4 edições. E por ser a última edição, eu não poderia deixar de lançar também uma pergunta para vocês, né? Meu abraço aí ao nosso amigo, irmão Edilson Ferraço, e também aos pastores João e Benedito Ferreira. Vocês são uma bênção de Deus para a nossa nação brasileira. E desta feita, eu estive em Israel em 1998 e 1999. Em uma dessas viagens, nós nos deslocamos do Egito para a terra de Israel via terrestre, em um ônibus, e quando a gente chegava em Israel, eu percebi que a gente vinha sendo escoltado por 4 soldados bem armados, mas eu só vim saber disso depois que eu fui verificar as imagens que tinham sido feitas, né? Só para a gente ter uma ideia de como a travessia ainda hoje é muito perigosa, a travessia terrestre. Então nós ficamos hospedados em um hotel no Mar Vermelho, e ali diante do Mar Vermelho eu fiquei assim impactado com a beleza do local e a profundidade da água do Mar Vermelho. Eu me distanciei em torno de 5 metros da beira da praia, entrando para dentro do mar, e como eu sei nadar, eu tentei tomar fôlego, que eu sou alto, e não consegui chegar no final do chão, né? Então, para uma prova de que é um mar muito profundo. Diante disto, a gente sabe que a arqueologia descobriu, e a gente vê isto em fotografia, eles conseguiram ainda fazer alguns registros de imagens das rodas de carruagens e de objetos que eles assimilam ser da época em que Moisés e o povo hebreu cruzaram o Mar Vermelho naquele dia histórico em que o sol foi testemunha. E a minha pergunta é para vocês: qual o valor da arqueologia para a história da Bíblia Sagrada? Essa é a minha história que eu vou perguntar a vocês, e agora com vocês aí as respostas, e muito obrigado por participar desta programação abençoada e maravilhosa. Que Deus abençoe, e quando virem ao Ceará, não deixem de fazer uma visita ao Museu do Protestantismo. Aguardo todos vocês, que Deus abençoe. Nosso muito obrigado ao nosso querido presbítero Carlos Castro pela excelente pergunta feita aqui ao nosso pastor. Pastor, por gentileza, responda ao nosso querido mestre Carlos Castro. Obrigado, mestre Carlos Castro, pela pergunta e pela participação. Bem, pelo menos 4 coisas podemos afirmar do ponto de vista da importância da arqueologia para a Bíblia. Amém. A primeira delas é que a arqueologia, ela confirma a historicidade. Por exemplo, no que ela confirma a historicidade? De lugares, de pessoas, de eventos históricos que são narrados na Bíblia. Um deles, por exemplo, a Grande Muralha de Jericó. Se a arqueologia não tivesse encontrado ela ficaria sendo mais uma hipérbole do que uma história. Mas quando a arqueologia fez a escavação e encontrou, então se confirmou o valor da arqueologia para a historicidade. O segundo valor da arqueologia é que ela traz luz sobre o contexto em que a Bíblia foi escrita. Luz sobre o contexto histórico, ou sobre o contexto social, econômico, enfim, sabemos os contextos da época em que a Bíblia foi escrita. O terceiro valor
da arqueologia para a Bíblia é que ela traz evidências. Ou seja, não é que nós precisemos da arqueologia para comprovar a Bíblia, mas existem muitos achados que evidenciam que aquilo que a Bíblia falou já era uma verdade há muito tempo. Por exemplo, quando você vai no museu, quando você visita algum lugar, como o próprio Museu do Protestantismo lá em Fortaleza, né? Ele fornece evidências que vão corroborar com a Bíblia. E terceiro e último, é muito importante para a interpretação de textos obscuros que não poderíamos ter uma melhor interpretação sem que a arqueologia o dissesse. Porque a Bíblia é escrita numa outra linguagem que não a nossa. É uma poesia diferente da nossa. Então a arqueologia ela ajuda na interpretação e elucidação de textos que nos parecem obscuros, como por exemplo a própria cruz de Cristo que nós acabamos de descrever agora há pouco. Mas lembrando que a arqueologia ela não precisamos dela para acreditar na Bíblia, mas ela é muito importante para o processo de interpretação de textos bíblicos, de historicidade, contextos históricos, de trazer evidência e trazer luz sobre textos obscuros. Amém, pastor. Espero que o nosso mestre Carlos Castro tenha se agradado, né, da resposta. Eu creio que foi bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação de todos. Mas nós temos a última pergunta aqui, pastor. Diretor, vamos finalizar agora, né? Ok. Pastor, falamos no começo do programa que Jesus, ele se entrega por nós e ele fica no sepulcro por 3 dias. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo, intercede por nós diante do Deus Pai. Pastor, mas se ele morreu numa sexta, a pergunta aqui do presbítero, e o homem é sábio, viu, mestre? Deixamos aqui a pergunta do presbítero Salomão, porque ele pergunta ao pastor Benedito, se ele morreu numa sexta, até o domingo, nas primeiras horas só deu 2 noites. Diga ao pastor que nos explique, por gentileza. Então, pastor, por favor. Obrigado, presbítero Salomão. Eu quero ficar aqui olhando para o Senhor, para me aprender nesta tarde. Jesus havia dito que ele ficaria como Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, né? E alguns dizem que não foi uma baleia, mas o texto bíblico é baleia, e baleia no grego é uma palavra para todo peixe gigante. Não é só essa baleia que a gente conhece aqui hoje, não. Todo peixe grande para o grego era uma baleia. Então, se nós formos olhar do ponto de vista a que fomos acostumados, que Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, então não teríamos 3 dias e 3 noites. Mas o impressionante é que a Bíblia, ela não afirma que Jesus morre na sexta. Ela diz que ele morre às vésperas do grande sábado. E o que era o grande sábado? O grande sábado era o dia da Páscoa, era o dia 15 de Sivan. Era o dia 15 que poderia acontecer em qualquer dia da semana. Por isso era chamado de o grande sábado, para distinguir do sábado semanal. E naquele dia, o grande sábado, ele vai acontecer exatamente, Edilson, na sexta-feira. Então Jesus, ele vai morrer na quinta, às vésperas do grande sábado. E quando é no grande sábado, ele já estava quinta, sexta, sábado e vai ressuscitar domingo nas primeiras horas. Aleluia. Então aí você vai ter a contagem exata. Alguns até arriscam dizer que Jesus morre na quarta. E isso não iria invalidar de maneira alguma que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como ele mesmo diz. Mas ele vai ressuscitar no domingo pela manhã, já nas primeiras horas, para cumprir-se assim a profecia dos 3 dias e 3 noites. Lembrando, ele morre às vésperas do grande sábado, e o grande sábado era todo dia 15 do mês de Sivan, ou Abib, como nós bem conhecemos. Obrigado às centenas de mensagens que nós recebemos. Não deu, pastor, para a gente falar todas, né? Porque o nosso tempo é curto. A gente tem esse tempo, que é uma bênção, de alguma forma, é bênção para nossas vidas, pastor, esses 30 minutos Deus. Aqui no programa O Missionário. Eu tenho um material que eu quero aqui deixar, eu tenho um material que nós elaboramos,
usamos como fonte o livro A Crucificação de Jesus, Amém. na visão de um médico cirurgião, médico francês, evangélico. Ele teve autorização até mesmo para fazer experiências com um cadáver, uma pessoa que cedeu o corpo em vida, para que quando morresse pudesse passar por essa experiência, aonde ele fez a comprovação de onde foram colocados os cravos na mão, nos pés, a causa mortes de Jesus. E eu reuni um bom material sobre esse assunto, que eu tenho em PDF, e tenho gráficos também, desenhos, em PowerPoint. E se alguém quiser, é só entrar em contato com o diretor Márcio Costa ou aqui conosco, e nós estaremos disponibilizando para você esse material. Aqui no programa não dá para nós estendermos muito as respostas, mas lá nós temos essas respostas, essas e outras, de maneira muito mais contundente com esse material que nós reunimos. E até mesmo se você quiser, nós podemos ir até onde você estiver, podemos até ministrar para vocês aí. Mas se você quiser esse material, posso disponibilizar ele para você de graça. Você não vai ter custo nenhum, como você mesmo diz, 0800. Vamos começar uma outra série, o nascimento da igreja, e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Vamos aprender juntos mais da palavra do nosso Deus. Pastor, nos despeça em oração. Oremos. Pai, obrigado por mais um programa missionário. Deus, que aquilo que fizemos aqui, Pai, é para a Tua glória, para a Tua honra. E Deus, edifica, Pai, a todos aqueles que nos assistem. Nós oramos, Pai, para que a Tua bênção, a Tua paz, tudo aquilo que advém da cruz do Calvário, possa alcançar, Senhor, a todos. Que a vida que Cristo veio trazer, a vida abundante, ela seja algo, Pai, que esteja latente, que esteja, Senhor, na vida de cada um. Pai, nós oramos pela vida do pastor João, oramos pela vida de todo aquele que nesse momento possa estar passando por algum momento de enfermidade, para que seja curado, sarado, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa O Missionário voltará no próximo sábado com essa série maravilhosa, o nascimento da igreja. Voltaremos, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. Tchau, tchau.